Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Como eu havia prometido, a partir de hoje eu vou dar início à conclusão sobre o falso crente e o falso profeta. Quero que fique bem claro na sua mente e no seu coração que a minha intenção não é lhe dar margem para você estar cavando por aí falso crente e falso profeta, até porque vai ser uma coisa fácil de você encontrar. A minha preocupação é que você não seja um falso crente e um falso profeta. E hoje, qual é o sintoma principal do falso crente e do falso profeta? Qual é a característica que ele tem e é comum entre todos, em absolutamente todos eles? O desprezo pelas coisas do Senhor. Olha, não confunda aquele que diz que ama a causa do Senhor, aquele que diz que ama a obra do Senhor, com aquele que defende, tá? O falso profeta, ele vai sempre defender a causa, ele sempre vai defender o trabalho que lhe traga benefício. Se ele vai dizer que é a obra de Deus, se ele vai dizer que é o trabalho do Senhor ou não, isso é algo muito particular e depende do momento. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não despreza as coisas do Senhor. Vamos dar exemplo. Você vai para a igreja, aí tem pessoas que têm a Bíblia e a Bíblia parece um pedaço de lixo, tá? Porque trata a palavra do Senhor como se fosse qualquer coisa, como se a Bíblia fosse um pedaço de lixo. Tem pessoas que vão para a igreja e parece que está carregando um morto nas costas, vai desanimado, vai triste, vai infeliz, tá? Então, são pessoas que, de certo modo, desprezam as coisas do Senhor, né? Olha que a Bíblia fala, e tem um texto que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que os discípulos, quando viram a atitude de Jesus, se lembraram: o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Então, eu quero que você entenda, que fique claro na sua mente e no seu coração que o falso crente, o falso profeta, ele despreza as coisas consagradas ao Senhor. E aí você vai ver situações em que o falso crente, em que o falso profeta, ou aquele que está frequentando a igreja, leva essa coisa de desprezo pelas coisas consagradas, santificadas ao Senhor, sabe? A um nível tão agressivo que algumas igrejas têm trazido para dentro ritmos, ideologias que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, músicas, costumes que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. E aqueles que são sacerdotes, aqueles que são pastores, bispos, obreiros, querem que as pessoas aceitem essa ideologia na marra. E começa assim, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, fala sobre os crimes dos filhos de Eli. Eu quero que você entenda que os filhos de Eli eram sacerdotes. Esqueça a questão de filho do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes, tá? Por mais que Eli tenha sido julgado pelos crimes dos filhos mais na frente, e eu vou explicar tudo isso aqui, tá? Mas os filhos de Eli eram responsáveis pelos atos dele, como você, como eu, somos responsáveis pelos nossos atos. E a Escritura começa assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos do diabo. Eu vou ler de novo. Eram, porém, os filhos de Eli filhos do diabo,
e não se importavam com o Senhor. Então eles desprezavam as coisas santificadas ao Senhor. E o que é santificado ao Senhor? É tudo aquilo que você apresenta a Deus. As pessoas no canal, lá na frente, quando aprenderam sobre oração, aprenderam a separar um canto na casa para orar, para falar com Deus, tá? Um canto na casa para guardar a sua Bíblia, para guardar os objetos que recebe na igreja, um altar sem imagem, por amor de Deus, tá? Um altar sem imagem, porque o altar do Senhor é o seu coração. Não vá lá praticar idolatria e dizer que eu te ensinei, não. Toma cuidado, tá? Então, aprenderam a preparar um espaço para que se santificasse seus objetos consagrados ao Senhor. Quando você pega e você separa a sua oferta, o seu dízimo, que você apresenta na sua congregação, aquele valor que você separou no envelope lá, da sua igreja, da sua congregação, aquela oferta lá dentro, o que você entende que é aquele dinheiro, não é mais aquele dinheiro, tá? Aquele dinheiro que você colocou naquele envelope, não é mais aquele dinheiro, é objeto consagrado ao Senhor. Porque por mais que você não tenha levado ao pastor, por mais que você não tenha levado à igreja, por mais que você não tenha colocado no altar, no gasofilaço, na sacolinha, sei lá como é que você apresenta a Deus, no seu coração, dentro da sua casa, você já apresentou a Deus, já pertence ao Senhor. Só o simples fato de você deixar o envelope jogado para que outros passem na tua casa e vejam aquele envelope, tome nota do que você está fazendo com Deus, já é uma falta de respeito. Está dando para você entender? Talvez ninguém vai gastar aquele dinheiro, talvez você mesmo não vai gastar aquele dinheiro para querer repor depois, mas você deixou à toa. Já é uma falta de respeito, já é um desprezo, tá? Tem pessoas que ainda preservam o costume de chegar cedo na igreja, baixar a cabeça, orar, se ajoelhar, orar, mas tem pessoas que chegam na igreja e vai bater papo, vai tomar nota da vida dos outros, vai tomar nota da semana dos outros, cuida da tua vida, esquece a vida dos outros que não é da tua conta, a não ser que tomar nota da vida dos outros seja para você partir para cima e ajudar. Se esse não for o motivo, não é da tua conta. E aí, fica claro para Deus que os filhos de Eli não eram filhos de Deus. Pois o costume daqueles sacerdotes, já viu que eu estou dizendo que os dois eram sacerdotes? Com o povo era de oferecer, era que se alguém oferecendo sacrifício, vinha um moço do sacerdote, e estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira da panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. E aí tem mais. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar para o sacerdote. Então olha que existe um mandamento. Eu vou ler para você o mandamento de Deus. Eu vou ler agora. Existe um mandamento sobre o que ficava e como ficava para o sacerdote. Mas os servos dos sacerdotes, porque tinham sacerdotes corruptos e corruptores, e tinham os servos dos sacerdotes que já se tornaram corruptos, porque estava seguindo uma linha de orientação contrária ao que diz a palavra de Deus. Então está aqui, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. E esse não era o mandamento de Deus. Marca aí. Lá em Levítico, capítulo 2, versículo 8, diz assim: a oferta de manjares, aquilo que fará, trarás ao Senhor.
será apresentado ao sacerdote, o qual o sacerdote levará ao altar. Tudo. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, tá? Quando a Bíblia fala pai, a Bíblia fala ascendente. Quando a Bíblia fala filho, a Bíblia fala descendente. Os homens chegaram para Jesus e disseram: temos por pai ascendente. Olha a diferença de tempo da vida de Abraão para a vida daqueles homens do tempo de Jesus. E aqueles homens diziam: temos por pai Abraão. Toda vez que o Senhor fazia juízo, e ele dizia que esse mal ou essa bênção chegaria aos seus filhos, também chegaria aos seus descendentes. Tá claro? Então tá aqui, ó. O que é ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimada ao Senhor. Então, olha aqui, o que os filhos de Eli queriam era carne crua. E aí tinha aqueles que estavam dentro da igreja, dentro do santuário, e estavam tentando fazer do jeito que Deus manda. E aí vem aquela imposição, né? Eu sou aqui a autoridade, eu sou aqui o manda-chuva. E aí está aqui, ó. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois o sacerdote pegue o que quiser. Então os servos diziam: não, porém me dá agora, senão tomarei a força. Olha que a visão dos servos daquele sacerdote não era mais a oferta que era apresentada ao Senhor. A visão daqueles sacerdotes era que os sacerdotes responsáveis, o Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles poderiam se beneficiar com aquilo, tá? E eu quero que você preste bem atenção que o surgimento dos falsos crentes e dos falsos profetas é justamente a formação da igreja em torno de homens, em torno de mulheres que pensam só no seu benefício, tá? Aí você diz assim: pastor, eu não entendi, explica com clareza. Eu vou explicar para você. Eu quero que você entenda e com muita clareza. Não é a igreja que forma o pastor. E agora eu estou falando pastor líder, tá? Eu estou falando o espírito andante na igreja. Eu estou falando a estrela dentro da igreja. Não é a igreja que forma o pastor. Chegou lá um grupo de irmãos, tem igrejas por aí que faz, e elegeu fulano de tal pastor, porque ele é agradável, porque ele é isso. Cai fora. Cai fora, que é coisa de Satanás. Não vem para cá tentar versículo isolado, não, que eu vou lhe dar a base agora. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você vai apacentar minhas ovelhas. Então quem foi Pedro? O primeiro pastor levantado foi Pedro. O apóstolo São Pedro foi o primeiro pastor levantado pelo próprio Jesus. Antes Jesus dizia: Pedro, quando se converter, fortalece teus irmãos. Já agora, depois da morte, da ressurreição, Jesus diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você é o fundamento, e a partir de você eu vou edificar a minha igreja. Então o que acontece? O pastor, aquele que Deus chamou para fundar a obra, para fundar a igreja de Deus, ele é o fundamento, tá? Ele é a base. E ele, como fundador da igreja de Deus, ele vai preservar a integridade da obra de Deus, a integridade do trabalho do Senhor. Ainda que ele tenha que se levantar contra mim, contra você,
que se levante como inimigo das coisas consagradas ao Senhor, tá? E não mistura a coisa de ser amiguinho ou de ser legal com o pastor, fundador, não. Com ser fiel à causa do Senhor. O que é que está faltando hoje na igreja de Cristo? O que é que está faltando hoje no reino de Deus, dentro, no meio dos homens? Fidelidade. Porque aqueles que dizem que são reinados por Deus, é por isso que eu estou falando no reino de Deus, no meio dos homens, aqueles que dizem que são reinados por Deus, Deus domina sobre a vida dele ou dela, muitas vezes são mentirosos e fazem coisas desrespeitosas à obra de Deus, visando apenas o seu próprio interesse. E aí você vê pastores, né, se tornando milionários, bilionários. Não que ele não possa, tá? Se ele estiver dirigindo um trabalho que está salvando vidas, que está levando a pessoa ao caminho de salvação, está tudo bem. Só que a igreja deixou de ser uma caminhada de fé e se tornou um ritual de pensamento positivo, por amor de Deus, tá? Pensamento positivo, ele pode até trabalhar alinhado com a fé, mas pensamento positivo como terapia nada tem a ver com fé. É só um escape de gente covarde, de gente que não quer enxergar o problema e combater. Porque aquele que tem fé, ele vê o problema, ele enxerga o problema, ele luta contra o problema, sabendo que vai vencer, agora sim, pela fé. Aqueles que têm um pensamento positivo, ele senta na cadeira e vai melhorar, vai piorar. Vai piorar porque você é ocioso, você é preguiçoso, você está esperando que as coisas caiam do céu. Você não se mexe, rapaz. Vai piorar. E Ofni e Finéias estava fazendo da igreja de Deus uma zona de pecado. E aí eu vou encerrar por hoje com esse versículo. Era muito grande o pecado desses moços. E aí agora esses moços estão os sacerdotes e aqueles que serviam os sacerdotes. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. O que é a oferta do Senhor? É tudo aquilo que se oferece a Deus. Tá? Talvez você chega na igreja esculhamba o tapete da casa do Senhor, porque você acha que é um mero tapete no chão. Não. Aquilo custou a oferta, a dedicação, o amor, o carinho de alguém que achou que ficaria bonito, que protegeria o solo sagrado do Senhor e colocou aquele tapete lá. Muitas vezes você chega e você arrasta o banco da igreja, ou bate o banco da igreja, ou mete o pé na parede e você acha que é normal, porque é uma mera parede, é um mero... Não, tudo aquilo ali é oferta consagrada ao Senhor. Tudo aquilo ali tem uma manifestação de fé de alguém que talvez não tenha sido você. Muitas vezes você chega aqui no canal e faz pouco caso, porque ainda a imagem é simples, né? A câmera profissional ainda não chegou, ainda a qualidade de imagem, de som não é muito boa, porque o microfone profissional também ainda não chegou. E talvez você ache que é uma coisa qualquer, ou que você está aqui diante de um trabalho qualquer. Só que para isso acontecer, a imagem, o som, o vídeo ir para o ar, alguém teve que sacrificar, alguém teve que ofertar ao Senhor para que isso fosse possível. E quando você despreza a oferta ao Senhor, você se torna abominável aos olhos de Deus. Toma cuidado. Quando você concorda com o desprezo das obras do Senhor, do trabalho do Senhor, você se torna abominável aos olhos de Deus. Então está aqui para encerrar. Era muito grande, não era pecadinho, não era bobagem. O que é que tem? Mas só rasgou um tapetinho. O que é que tem? Mas só feriu o banco. O que é que tem? Só quebrou o microfone, compra outro. Não, não é assim. Tá?
Não confunda o desgaste natural, não confunda, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas subtraíram algo muito importante para a obra do Senhor, pelo menos da qual eu sou responsável, tá? E esse objeto, enquanto estiver na rua circulando, é maldição na mão de todos que tiverem. Mas eu vou gravar um vídeo explicando detalhadamente sobre isso e o quanto está sendo perigoso para as pessoas aí fora, tá? Porque não se brinca com as coisas consagradas ao Senhor. A começar de você. Você que consagrou sua vida a Deus. Você que consagrou sua vida ao altar de Deus. Você que tomou a decisão de servir a Deus, de ser um cristão, de ser uma cristã e vive pecando. Você está brincando com o seu corpo, santuário de Deus, apresentado a Deus. Você está fazendo pouco caso. Então, hoje eu vou encerrar essa mensagem. Eu vou orar por você, para que o Senhor venha lhe dar lucidez, para que o Senhor venha lhe abrir os olhos espirituais, para que você venha ter condição de detectar o que está de errado e se afastar. Não é julgar, não. Eu não estou dando a você o direito de julgar os outros. Eu estou dando a você a oportunidade de olhar a sua vida e não ser parte de nada que lhe corrompa e posteriormente lhe destrua. É momento de oração. Feche seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Deus, eu me levanto em oração. Eu estendo a minha mão na direção de cada homem, cada mulher, cada criança, cada senhor, cada senhora, cada pessoa que por conta de outro está ouvindo essa oração diária, está ouvindo essa mensagem diária, está participando desse trabalho que está acontecendo agora, em nome de Jesus. Meu Deus, aonde que esteja essa pessoa, em casa, no trabalho ou até mesmo no hospital, aquele que de alguma forma consegue acessar essa mensagem de dentro do presídio, Espírito Santo, venha com o teu poder consolá-los. Venha com o teu poder agora transformar a mente e o coração. Olha, aqueles que sofrem de insônia, aqueles que carregam sobre si uma doença, uma enfermidade. Meu Deus, não é que eu esteja orando primeiro pela doença, pela cura, pela libertação da doença no corpo, mas é porque eu sei, Senhor, que toda dor no corpo é consequência da ferida na alma. Por isso, meu Deus, olha para aqueles que carregam sobre si uma doença incurável, um vício, esses que têm se afundado no pecado. Eu te peço, meu Senhor, onde quer que esteja essa pessoa agora, que sejam eles alcançados pela tua presença, que sejam eles alcançados pelo teu Espírito. Meu Deus, cura a alma, toca o coração dessa pessoa, mostra onde eles têm falhado, mostra onde eles têm, meu Pai, pecado contra ti, aqueles que têm brincado com as coisas consagradas ao Senhor, aqueles que têm feito voto com o Senhor e não têm cumprido, aqueles que fizeram voto com o Senhor, com a tua obra, com o trabalho do Senhor através desse canal, ou com o trabalho do Senhor na igreja, onde eles congregaram ou congregam e falharam. Meu Deus, toca na mente, no coração de cada uma dessas pessoas, para que eles venham se regenerar, para que eles venham tomar uma atitude de buscar o Senhor, de fato e de verdade, não na frente do pastor, do obreiro, não na frente daqueles que podem julgá-los positivamente ou negativamente, mas para que o Senhor veja e os recompense. Por isso agora, Deus de Israel,
aquele que ora comigo, aquele, meu Deus, que clama ao Senhor juntamente comigo e cometeu pecado e pede ao Senhor perdão, eu te peço, perdoa agora o pecado, perdoa agora a iniquidade do coração dessa pessoa, essa pessoa que não pecou para a morte. Perdoa agora a iniquidade do coração dessa pessoa, para que eles, a partir de hoje, tenham um motivo de se alegrar. Onde havia tristeza, que haja alegria. Onde havia perturbação, que haja paz, que sejam eles edificados na presença de Deus, em nome de Jesus. Por isso, eu me levanto contra a doença, contra a enfermidade, eu me levanto contra a miséria, o desemprego, todo mal que tem agido na vida dessa pessoa que ora comigo, ou na vida do familiar, do ente querido dessa pessoa que ora comigo. Eu me levanto contra todo mal agora e determino que todo mal, em nome de Jesus, saia e não retorne a esta vida, a este local. Eu te mando, em nome de Jesus. Aleluia. Pega essa água. Você que tem consagrado essa água, eu sei que nem todos os dias eu tenho orado e consagrado a água, mas pega essa água. Meu Deus amado e meu eterno Pai, o Senhor disse que não é por muitas palavras que seremos abençoados ou justificados. Então, em nome de Jesus, eu declaro essa água consagrada. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, toca essa água, para quando o enfermo, perturbado, beber desta água, que tome do santo remédio, consagrado ao Senhor, para o bem deles, em nome de Jesus. E aqueles que cooperam comigo, para que eu continue com esse trabalho, Espírito Santo, eu te peço, vem tocá-los com a tua presença, com o teu poder. Vem tocá-los, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles venham prosperar, para que venha a ser resolvido o problema deles, esses que têm problema no INSS, esses que têm em busca de emprego, esses, meu Pai, que quer o aumento de salário para dar uma vida digna à família. Vem, meu Deus, honrá-los segundo a fé, a esperança com a qual eles têm cooperado com esse trabalho, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.